clipes que temos apresentado nos DVDs aqui do Verdade Oculta, seja Sã Doutrina ou Prepare-se. A predominância dos afrodescendentes. Agora, esse clipe que você assistiu parece para você hoje muito bem comportado. Mas será que para os idosos dos anos 60, que já tinham vivido o Evangelho ao longo de toda a sua vida e que agora, após os 60, 70 anos de idade, assistia a esse tipo de prática religiosa dentro do Evangelho, será que esses idosos dos anos 60, eles aceitaram de bom grado esse tipo de atividade religiosa? Ou será que também viam com escândalo? No finalzinho do clipe que nós assistimos agora, houve uma ocorrência que na época foi motivo de muito escândalo e que o clero religioso protestante dos Estados Unidos se manifestou contra esse clipe que você acabou de assistir, esse momento da televisão americana quando se apresentava uma música cantada por um coral evangélico ou por um grupo de cantores evangélicos. Se eu disser para você que foi apenas pelo motivo da propaganda, que era o patrocinador deste programete de televisão, que é um programa pequeno, você pode dizer que isso é um absurdo. Isso é um absurdo para hoje, mas para a época não foi. Aqueles religiosos protestantes do início dos anos 60, eles achavam um absurdo ter um programa evangélico protestante na televisão com um patrocínio de um comércio que deveria ser vendida aquela publicidade no horário em que fosse apresentado aquele louvor a Deus ou aquela atividade religiosa voltada para o Salvador, Jesus, ou para o Criador, o Pai. O que hoje nós vemos como uma grande bobagem, porque estamos acostumados e não vemos nisso algo contrário à vontade do Criador. Você repara, desta forma, que a questão da religiosidade, do cristianismo de um modo em geral, ele vem sofrendo transformações ao longo dos anos. E ficamos com uma pergunta na nossa mente, que é uma mente associativa. Ela é uma mente também racional. Ela pensa e ela tira as suas próprias conclusões. Então nós ficamos com uma pergunta na nossa mente. A atuação do Espírito Santo, ela vem mudando com os tempos? O Espírito Santo agia de uma forma com os primeiros convertidos lá em João Batista no deserto, com os primeiros convertidos pelas mãos de Paulo, Pedro, Estevão, Felipe e os demais. Com a geração do século XVIII, século XIX, século XX, agora século XXI, o Espírito Santo vem modificando a sua forma de atuar? Pergunta: se hoje há uma ação do Espírito Santo, da forma que você assistiu no clipe, no início deste DVD, por que que não havia essa mesma atuação nos tempos passados? Por que que os cantores gospel, que nós temos registros em imagens no final dos anos 50, início dos anos 60, nos corais, nas denominações evangélicas dos Estados Unidos, por que não eram tomados pelo Espírito Santo da forma que as pessoas são hoje? O Espírito Santo mudou a sua forma de ser e de atuar? Outra coisa, por que o que era escandaloso para as pessoas no passado, hoje não é mais escândalo? Porque hoje Deus aceita o que não aceitava naquela época? Porque você mesmo em uma única geração a qual você existe, você já observou tanta transformação? Você se lembra, você que tem mais de 40 anos, 50 anos, se lembra quando você ia naquele templozinho humilde, daquela denominação humilde,
e você não conhecia grandes templos suntuosos como hoje. E ali você sentava para poder assistir ou participar de um culto. Ficavam os homens de um lado, as mulheres do outro. As mulheres usavam cabelos muito longos, saias compridas, e não podiam usar calças. Não podiam usar também maquiagem nem brincos. Hoje, dificilmente você encontra esse tipo de denominação ainda em atividade. Hoje você encontra templos suntuosíssimos. E não se admire se em pouco tempo, pouquíssimo tempo, não se admire se você ver templos denominacionais dentro dos shopping centers. Não admire, porque está caminhando para isso. Isso não é nada demais. São lojas comerciais praticamente como as outras. As diferenças é que quem comercializa a fé nessas lojas comerciais, além de ficar isento de muitas taxas e impostos do governo, o que sobra mais dinheiro para os donos dessas lojas da fé, ainda não pagam empregados. As pessoas trabalham de graça. Não há folha de pagamento. E também a loja comercial, ela tem que comprar a mercadoria, tem que fazer a venda deste produto e com o dinheiro da venda separar a parte dessa mercadoria vendida para comprar uma outra mercadoria igual àquela para repor no lugar dela. Na comercialização da fé, não há produto físico envolvido. Então não tem que se comprar nada para poder vender, tirar o dinheiro e comprar de novo. É só fazer a venda da fé, pegar o dinheiro e colocar no banco para render juros. Então, desta forma, é muito mais conveniente para o dono do shopping alugar a sua grande loja dentro do shopping para o comércio da fé do que para um comércio normal. Haverá uma possibilidade muito maior daquele empresário da fé pagar o aluguel em dia e suas despesas do que a loja que tem muito mais despesas no final do mês para poder chegar juntos. Assim, o que hoje pode trazer escândalo, certamente amanhã será algo normal. As coisas comuns, elas se tornam comuns porque elas se tornam rotineiras. Então, de tanto nós vermos aquelas coisas, nós passamos a achá-las que elas são comuns. E nós depositamos muita fé no sistema religioso. Desde criança, nós gostamos de alguém para a gente pôr a culpa. E assim, quando nós temos o sistema religioso, nós entregamos a esse pastor, a esse líder, a missão de cuidar espiritualmente de nós, porque nós sabemos que eles vão dar conta de nós para Deus. Agora, o que eles não nos informam, e o que nós nunca paramos para pensar, é que, sendo uma responsabilidade ou não de quem ensina, ensinar certo ou errado e depois ter que prestar contas disso, sendo esta uma verdade ou não, isso não vai redimir ninguém do erro naquele grande dia, diante do tribunal. Aquele tribunal que todo joelho se dobrará. Diante daquele, não vai haver a possibilidade de usar um subterfúgio e dizer: olha, Senhor, eu confiei naquele homem que o Senhor me enviou para cuidar do meu espírito, para cuidar das coisas espirituais. E agora o que eu aprendi errado e que eu fiz errado, a culpa não é minha, foi ele que me ensinou errado. Você acha que esse tipo de conversa com o Criador vai valer alguma coisa? Primeiro que ele vai te responder o seguinte: eu não botei homem nenhum para poder cuidar da sua vida espiritual. Eu avisei quando eu mandei os meus homens escreverem a Escritura. Não há necessidade que ninguém vos ensine. Eu mandei aqueles homens escreverem e eles escreveram. Porquanto só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus, homem. Já é homem para não precisar de outro. Porque só há um pastor. Então, se você tem outro pastor, não é o pastor que está na Escritura, porque ela diz que só há um pastor, aquele que morreu na cruz. Assim, o Senhor Deus terá muitas informações para falar para você naquele grande dia, te mostrando que quem errou foi você, por confiar no homem. Inclusive, o sistema religioso usa uma passagem da Escritura de forma errônea.
A passagem que diz, maldito o homem que confia no homem. Quando eles querem justificar alguma coisa que um ser humano fez para o outro de errado, um golpe, alguma coisa, uma trapaça, alguma coisa que não foi lícita, então eles dizem essa frase, maldito o homem que confia no homem. Mas se você ler na Escritura a essência do que está escrito, se você pegar bem em cima e ler bem depois também dessa passagem, você vai ver que Deus está falando, o nosso Criador, maldito o homem que confia no homem em relação a Deus. Você está entendendo? Maldito o homem que confia no homem em relação às coisas do Criador. Essa palavra é justamente contra os líderes religiosos. É por isso que eles distorcem o sentido e te ensinam diferente, porque é uma palavra que não é amigável a eles. Mas o que eu estou dizendo aqui hoje é que nós vamos acostumando com as coisas. E quando vemos o sistema religioso do jeito que ele nos apresenta hoje e do jeito que nós estamos acompanhando essa evolução desde que nós nascemos, nós achamos que ainda pegamos a essência dele no princípio e que ainda estamos nessa essência. Nós não sabemos, na verdade, e não percebemos que em 2000 anos muita coisa pode ter mudado. Muita coisa pode ter sido acrescentada. E neste Verdade Oculta, Sã Doutrina do Salvador, volume 3, nós vamos detalhar o que aconteceu de fato e de verdade. E você, a cada momento aqui desse DVD, vai pegar uma caneta, um papel e vai fazer anotações históricas para você pesquisar. Antigamente, tínhamos que recorrer aos livros caríssimos e difíceis de encontrar, ou então às lojas de sebo. E mesmo assim, poucos se utilizavam desse hábito da leitura, porque a maioria tem preguiça de ler. Hoje, com o advento da internet, por enquanto, você pode anotar as passagens históricas que, pela misericórdia de Deus, este homem, que muitos chamam de herege, vai estar te dando. E você poderá consultar em várias fontes da internet, para você equiparar uma com a outra e ver se bate tudo isso que está aqui no nosso DVD, dentro da história que conhecemos ao longo desses 2000 anos. Você vai ter muitas surpresas. O que nós vamos ver neste DVD é a sã doutrina pura, do jeito que ela era, quando o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. E o sistema religioso, que não transformou a sã doutrina porque ela não é transformável, mas que criou em cima dela essa maquiagem, essa máscara que está aí hoje. E que as pessoas veem essa máscara, veem essa maquiagem, e as pessoas estão achando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Filho de Deus andou pelo mundo e começou a pregar a lei de Deus, o amor ao próximo, a sua pregação desagradou um certo setor da sociedade. Naquele período, a Judéia era comandada por Roma, mas não foram os romanos, os governantes, que se preocuparam com o Salvador. Foram justamente os líderes do seu povo. When she was finished, Jesus said to her, "Your sins are forgiven." Jesus is upstaging the temple. We can get a handle on what this means if you imagine the sort of official things that go on in our society. If you want to get a new passport or a driving license, you have to go to the issuing authority to get that. What we find Jesus doing is out there on the street offering to issue somebody a new passport. And this is offensive because he's bypassing the system and thereby is presuming to speak for God. The Gospels say the priests were outraged. But Jesus replied that he was simply following the Jewish law, which said that you should love your neighbor as you love yourself. Jesus' actions must have rattled the temple priesthood.
Anyone in that world, which is so volatile and politically unstable, anyone who calls together large crowds is bound to be regarded as a threat. When they then, on top of that, see what he's doing and how this is somehow functioning as an overturning of the social world and the normal structures they're used to, and Jesus must have been regarded as a dangerous character. Ligados à lei de Moisés, os homens que comandavam o sistema religioso naquela época viram no Salvador uma grande ameaça à sua soberania religiosa. Milhares de anos antes, havia sido instituída em Israel a lei de Moisés. E essa lei dizia que a tribo de Levi ficaria responsável por intermediar entre o homem e Deus nas questões espirituais. Desse grupo de levitas encarregados de fazer os trabalhos de Deus aqui na terra e interceder pelo homem, surgiu o sistema religioso da época do nosso Salvador. Foi esse sistema religioso que fez oposição ao Filho de Deus. Nessa época, o sistema religioso estava separado em algumas facções diferentes. As principais facções religiosas daquele tempo eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés, a tradição oral e o costume dos antepassados. Eles acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os fariseus não se davam com os saduceus. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram os saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Meus irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente. Naquele momento, o sistema religioso judaico estava dividido em duas facções, ou duas denominações: os saduceus e os fariseus. O primeiro grupo era um grupo menor, mas composto das autoridades da época. Os sacerdotes e sumos sacerdotes eram saduceus. As pessoas mais ricas e influentes da sociedade naquele momento também pertenciam ao grupo dos saduceus. Os saduceus não acreditavam nas questões espirituais e adotavam unicamente os 5 livros escritos por Moisés, apenas a lei de Moisés, descartando os outros livros do Antigo Testamento. Já os fariseus, em grupo maior, acreditavam nas questões espirituais, não se davam com o grupo dos saduceus, eram rivais, e os fariseus agregavam à lei de Moisés, que os saduceus acreditavam, também ordenanças e crenças e costumes introduzidos por eles próprios. Era um grupo maior porque era mais liberal, então conseguia mais adeptos. E com esse tipo de liberdade, eles agregavam cada vez mais coisas ao que criam os saduceus. Daí a rivalidade dos dois grupos, que ao longo da história, em apenas um momento, se uniram. Eles se uniram no momento de executar o Filho de Deus. Qual exatamente foi o erro do Salvador na visão daqueles homens religiosos da época, os fariseus e saduceus? Existia um grupo de pessoas naquela sociedade da época que não tinham direito de servir a Deus porque eram, segundo o conceito do sistema religioso, pessoas
do diabo. As pessoas que tinham doenças, as pessoas que não tinham prosperidade, mas que eram pobres, as pessoas que tinham algum problema físico ou mental, eram considerados pessoas do diabo e não podiam entrar no templo e não podiam participar da religiosidade daquele sistema da época. Se você observar nos dias de hoje, não está muito diferente. A pregação da teologia da prosperidade acredita que quem está com Deus está próspero. E aquele que não está próspero é porque não está com Deus, está com o diabo. Esse pensamento de hoje, deste segmento do sistema religioso atual, que prega a teologia da prosperidade, não nasceu ao acaso. Foi inspirado na crença do sistema religioso antigo, dos saduceus e dos fariseus, das duas denominações do sistema religioso da época. E Jesus, o Filho de Deus, na visão desses homens que criam na lei de Moisés, uma visão totalmente carnal, a carne significa a lei de Moisés, Paulo disse assim: se alguém pode falar da carne, quanto mais eu, hebreus dos hebreus, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, fui fariseu, aprendi na escola de Gamaliel. Eu posso falar da carne. Quando você vê o líder religioso dizendo que está na carne, é o homem carnal que não é um homem espiritual, na verdade, ele está falando algo que até tem na Escritura. Mas na maioria das vezes em que se relaciona carnal e carnalidade, essa relação é feita com relação à lei de Moisés. E aqueles homens sacerdotes, aqueles levitas, aqueles saduceus e fariseus, eram homens totalmente carnais, que acreditavam piamente nas coisas da velha aliança. E o Senhor Salvador, quando ele andou pela Galileia, pela Judéia, por Samaria, por Jerusalém, por Jericó, por aquelas áreas, e ele praticava a lei de Deus, o amor ao próximo, quando ele dava vista a um que para o sistema religioso era de Satanás, quando ele fazia outro andar, que era também considerado pelo sistema religioso daquela época um homem de Satanás, ele desagradava o sistema religioso. O sistema religioso não gostava da pregação da lei de Deus, o amor ao próximo. E o que o Salvador mais fez, enquanto esteve no mundo, foi aplicar a lei de Deus amando o próximo. Aqueles homens não sabiam nem quem era o próximo, tanto que, numa dada oportunidade, pediram ao Salvador para lhe explicar quem era o seu próximo, porque, na verdade, eles nem conheciam o próximo, quanto mais o amor ao There was próximo. once a Jewish man, he began, a traveler, who was attacked by a thief and left for dead on the road. One priest saw him and passed him by. Then a Levite came his way and also left him. But a passing Samaritan had compassion. He bound up his wounds and took him to an inn. He even left some money with the innkeeper to look after the injured man. Most people think the parable was all about helping strangers in need. But in the first century, it would have carried a deeply unsettling message. For the Samaritans weren't strangers, but neighbors. They still are. E esse amor dispensado pelo Salvador, as pessoas sem distinção, inclusive, claro, os de Israel também, principalmente eles, desagradou totalmente o sistema religioso. Agora você observa um detalhe. No templo, os homens que tomaram o reino dos céus à força, segundo o que está escrito no livro, no Evangelho de Mateus, estão ali organizando supostamente as coisas de Deus, porque são homens da tribo de Levi e estão no direito de exercer essa religiosidade. Do outro lado, lá vem o andarilho, que não tem templo, que não tem nenhuma denominação, ele não se enquadrou nem na denominação dos fariseus e nem na denominação dos saduceus,
Então ele ficou sem denominação nenhuma. E lá vem esse homem agora, praticando algo em nome do Criador, sem a carteirinha de membro, sem a convenção do sistema religioso da época. Então ele era uma persona não grata no local. Esse era o perfil do nosso Salvador para aqueles homens religiosos daquela época. Ele não tinha casa, não tinha nem onde colocar a cabeça. Portanto, para o sistema religioso, ele era mais um filho do diabo. Era apenas um comelão, um beberrão e um Beuzebu. Essa era a visão quanto ao Salvador por parte dos homens religiosos da época. Agora eu quero que você pense, exercite a sua mente. Quem perseguiu o Salvador? Foi o sistema político dominante de Roma ou foi o sistema religioso da época? Vamos mais adiante. Após a morte por cruz do Salvador, Saulo de Tarso foi um grande perseguidor da igreja, do grupo de salvos, naquele que morreu na cruz. Saulo foi um grande opressor da igreja. Pense, Saulo era um comandante do exército político romano? Saulo era um oficial da justiça da época ligado ao sistema de governo? Saulo estava perseguindo os servos do Salvador em nome do governo que dominava naquele tempo aquela região? Ou Paulo estava perseguindo os que serviam ao Salvador em nome do sistema religioso? O que é que você me responde? Meus irmãos, eu sou fariseu. Qual era a documentação legal que Paulo tinha para poder perseguir os servidores do Salvador? Era uma documentação do governo? De um cartório? Era uma comenda oficial do imperador? Não. Você sabe muito bem que Saulo tinha a autoridade dada pelo sistema religioso. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Pense, a sua cabeça foi feita para pensar. Quando Paulo se converteu ao Evangelho, ele largou de lado o sistema político-administrativo. Ele largou de lado o mundo, as coisas do mundo normais que a gente ouve falar por aí. Pense, o que Paulo largou para se converter ao Salvador? Não foi ao sistema religioso? Não foi ao mesmo sistema religioso que matou o Salvador que Paulo largou para se converter? Agora, de lá para cá, cresceu na nossa sociedade mundial, nesses 2000 anos, alguém maior do que Paulo para vencer aquele sistema religioso que matou ele depois? Porque Paulo foi morto pelo sistema religioso. O sistema religioso que não acabou, não foi exterminado. Ele está aí até hoje. Por que dentro dos templos protestantes, você sempre vê, eles acostumaram já a usar as roupas de sacerdotes nas suas festas, nas suas comemorações? Por quê? Eles vestem homens como se fossem sacerdotes fariseus, saduceus daquela época, e colocam nas representações dentro dos seus templos. Por que eles veneram esses homens? Porque fazem parte do mesmo grupo. Dos 2000 anos que se passaram, desde que o nosso Salvador foi entregue e morto na cruz pelo sistema religioso, até hoje,
Não surgiu ninguém tão forte, maior do que Jesus, para derrotar aquele sistema religioso da época. Nós temos algumas perguntas importantes para você se questionar. Quem matou o Salvador? Nós sempre ouvimos dizer que ele foi morto, que mataram, que ele foi morto na cruz, e mataram, e ele morreu, e ele se entregou, e blá, blá, blá. Mas a pergunta é, quem matou o nosso Salvador? Não foi o sistema religioso da época? Se você perguntar ao seu líder religioso hoje quem matou o Salvador, é capaz até mesmo dele colocar a culpa em Deus e dizer que foi o próprio Pai que o matou. É bem provável que você ouça essa resposta. Eu já ouvi essa resposta quando eu estava enfiado no sistema religioso. Eu ouvi do líder religioso ao qual eu estava sob o comando dele essa palavra de que quem matou Jesus foi o pai dele. Ou seja, coloca-se então agora a culpa em Deus. Mas você já observou uma coisa? Desde a infância, nós gostamos de ter alguém para botar a culpa. Você repare seus filhos, repara você mesmo na sua infância. Quando você vê uma criança fazendo uma travessura, e agora você vai questionar aquela criança porque ela fez aquilo, você já reparou que sempre ela põe a culpa no menorzinho? Já reparou que sempre quando uma criança vai fazer uma travessura, ela leva uma menorzinha com ela? Para que aquela criança leva uma menorzinha? Se não é para pôr a culpa nela. Isso é normal do ser humano. Nós sempre botamos a culpa em alguém, e você não se espante. Se o seu líder religioso, na hora que for questionado sobre quem matou Jesus, ele venha tirar a culpa do sistema religioso, o qual ele defende, e colocar sobre as costas do próprio Pai. Mas vamos lá. Se o que o Salvador ensinou não foi o que o sistema religioso nos ensina hoje, e não foi o que o sistema religioso já ensinava naquela época, pergunta, como o sistema religioso sobreviveu até os dias de hoje e como foram acontecendo essas adições no sistema religioso para chegar ao ponto que chegamos hoje. É o que passaremos a assistir agora. O que é o sistema? É uma palavra de origem grega chamada systemion, que significa um grupo de elementos interconectados entre si para formar um todo organizado. Isso é o sistema. E o sistema religioso ele envolve um conjunto de elementos que o compõem e que juntos formam este sistema. Na verdade, não se resume a 4 paredes de um templo. Vai muito além disso. As gravadoras que produzem músicas evangélicas, para manter o seu alto faturamento, elas buscam cantores e compositores que componham músicas que falam de coisas suaves ao ouvido das pessoas, para que as pessoas, logicamente, comprem essas músicas. Faz parte do sistema religioso. As lojas gospel faturam alto em cima dos produtos religiosos, como os CDs das gravadoras, os DVDs das gravadoras, os livros das editoras e todas as coisas que envolvem o mundo gospel. E todos eles são interligados. O que a pessoa compra na loja evangélica é o que ela vai assistir logo mais no culto, na denominação, e é o que ela vai também colocar na sua casa, para ela ouvir no aparelho de som, através das músicas e dos clipes gospel. Juntando tudo isso, forma o sistema religioso. Ele é muito complexo, e o que eu falei aqui é algo bem básico, para que a gente possa entender o que é um sistema e o que é o sistema religioso atual. Agora, como funciona esse sistema religioso nos cultos? Na verdade, você sabe que varia um pouco de denominação para denominação. Mas, em essência, é um momento durante um tempo, geralmente no Sunday, no dia do Deus Sol, no domingo,
em que se prestam durante 2h30 ou 3 horas alguns momentos que nós acostumamos a imaginar, porque assim nos ensinaram, que são momentos de louvores e de agradarmos a Deus de alguma forma. Assim o que nós fazemos? Vestimos a melhor roupa que nós temos, inclusive sempre o sistema religioso nos condiciona a estrear uma roupa nova nestes encontros religiosos. Então vestimos essa melhor roupa, pegamos o livro, a Bíblia, que nos foi condicionado de que ela é a nossa regra de fé e conduta, e colocamos embaixo do braço, e seguimos em direção a um dos templos que estão localizados, e muito bem localizados, nos centros, nos grandes centros das grandes cidades, e também nos centros das cidades médias, e também no centro das pequenas cidades e até arraiais. São sempre no centro, porque é no centro que você busca pessoas de todos os lados para aquele local. E quando nós chegamos, então, neste templo, no momento do culto, dessa reunião que se chama culto, nós somos recebidos na porta. Ali tem um porteiro que vai perguntar o nosso nome e de qual igreja nós somos. Na verdade, ele não está querendo perguntar de qual igreja somos, porque a igreja é uma só. Mas ele quer perguntar a qual denominação pertencemos e qual é o pastor líder religioso daquela denominação. Mas ele faz uma pergunta truncada. De qual igreja você é? Qual o seu pastor? O sistema religioso, na verdade, hoje, ele é cego. Ele não enxerga que só há um pastor, segundo o que está escrito na Escritura. E que só há uma igreja, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, segundo o que está escrito na Escritura. Mas não é só nisso que o sistema religioso é cego. Você observa. Então você, a partir daí, deu o teu nome, já disse qual denominação você pertence, ou se você é apenas um visitante, ou se você é um desviado, ou se você nunca esteve dentro do sistema religioso, mas você agora vai andar pelo corredor central, vai ver que tem cadeiras à sua esquerda e à sua direita. Você vai se sentar no lugar que você achar melhor. E aí vai começar a hora em que lá na frente um dirigente vai se apresentar em um local mais alto, que é o altar na Igreja Católica, e no protestantismo é o púlpito. E esse dirigente vai saudar o pessoal com a paz do Senhor e vai começar a cantar alguns corinhos ou alguns hinos. Fará também um momento de oração. As pessoas vão participar cantando, batendo palma, e vão estar também orando em silêncio, enquanto lá na frente aquela pessoa puxa a oração. A partir desse momento, talvez dependendo da denominação, começarão a se dar oportunidades para que uma pessoa ou outra vá ali na frente para contar um testemunho, para dar uma saudação, para cantar um hino, para falar uma palavra. E as oportunidades vão ser distribuídas individualmente e também para os grupos, que são os departamentos daquela denominação. O grupo jovem, o hall das crianças, o hall dos idosos, o grupo das mulheres, enfim, vai ser distribuídas ali de acordo com os departamentos existentes na organização daquela denominação. Mais à frente, vai haver um momento em que se dará oportunidade, talvez a uma coreografia, talvez a um jogral, talvez a alguma peça teatral. Depois vai ser a oportunidade para se fazer orações, pelas coletas, pelas pregações. Vai se chamar alguém para cantar um hino, para depois desse hino, enquanto isso, colher oferta dos irmãos. Depois disso virá um sermão, que dura entre meia hora e 1 hora. Depois desse sermão vai ser feito um apelo para que as pessoas aceitem ao Salvador. É isso que nós conhecemos como serviço em favor de Deus. É isso que nós fomos apresentados no sistema religioso e que nos mostraram que deveremos fazer para estar próximo de Deus e para agradar a Deus. Agora, uma pergunta muito simples para você e um teste que você pode fazer agora para ver se tudo isso está certo ou se é algo apenas do sistema religioso. Você pega a Bíblia, porque a Escritura está nela. É o tição que fumega e nunca conseguir apagar. Pegue a sua Bíblia. Não é ela que é a sua regra de fé e conduta, que você anda com ela debaixo do braço? Então pega a sua Bíblia e faz assim, ó. Desfolha ela todinha procurando, ó. Desfolha procurando. Vê se você acha pelo menos um
elemento destes, que compõe hoje o culto evangélico ou a missa católica, que é a mesma coisa, não tem diferença. Mas procura de ponta a ponta neste livro e vê se você encontra pelo menos um desses itens aqui citados. Vê se você encontra o respaldo para cada um ter uma denominação, para cada um ter um suposto pastor, como foi dito na entrada do templo. Vê se você encontra respaldo para se usar essas cadeiras de um lado ou do outro, com esse corredor no meio, ou seja, o templo. Vê se você encontra respaldo para a prática do templocentrismo, o templo centralizado, em um local que as pessoas mais podem chegar nele. A ordenança do Salvador foi: vinde para o templocentrismo ou ide por todo o mundo. Se ele ordenou você ir por todo o mundo e pregar o evangelho, por que você fica indo para o templocentrismo centralizado no centro de uma cidade? Não tem algo estranho? Agora continue desfolhando a sua Bíblia. Sobre o culto litúrgico mesmo, procure os departamentos da denominação aqui na Escritura. Procura o jogral, procura o grupo de jovens, procura tudo aqui na Escritura. Você terá uma decepção, você não vai achar nada. Então, como isso tudo começou? Quais foram as pessoas que contribuíram para ficar hoje essa apostasia, ou seja, esse caminho torto, totalmente diferente daquilo que o Salvador nos ensinou, mas bem parecido com aquilo que o sistema religioso do tempo de Jesus pregava. Eles pregavam a religiosidade, mas não pregavam a lei de Deus, o amor ao próximo. Eu pergunto, nas denominações de hoje, você vê como elemento principal na doutrina o ensinamento do amor ao próximo? Mas como tudo isso começou para chegar o que é hoje? Os seguidores do Salvador, no século I, nada sabiam sobre essas coisas. Na realidade, essa liturgia do culto protestante tem tanto apoio na Escritura quanto a missa católica. Nem o culto protestante, nem a missa católica têm qualquer ponto em comum com o que nos ensinou o Salvador, o Filho de Deus. Então, de onde vem a liturgia do culto protestante? Ela tem suas raízes principais na missa católica. A missa não teve origem no Novo Testamento. Isso é significativo. A missa saiu do antigo judaísmo e do paganismo das religiões que foram agregadas a Roma quando Roma se transformou de império político em império religioso. Segundo o famoso historiador Will Durant, a missa católica foi baseada em parte no culto do templo judaico e em parte nos místicos rituais de purificação dos gregos. O maior responsável pela formação da missa católica medieval foi Gregório o Grande, que viveu 540 a 604. Ele foi um homem incrivelmente supersticioso. O pensamento foi influenciado pelos conceitos mágicos dos pagãos. Ele personificou a mente medieval, que era uma mistura de paganismo, magia e cristianismo. Não é uma casualidade quando Durant descreve Gregório como o primeiro homem completamente medieval. A missa medieval refletia a mente do seu padre, Gregório. Foi uma combinação de rituais pagãos e judaicos, borrifados com teologia católica e vocabulário cristão. Durant destaca que a missa estava profundamente mergulhada tanto no pensamento mágico pagão, como também no drama grego. Ele escreveu: a mente grega moribunda teve uma sobrevida na teologia e na liturgia da Igreja. Com efeito, a missa católica, que se desenvolveu no século IV até o século VI, foi essencialmente pagã. Os cristãos copiavam as vestimentas dos sacerdotes pagãos. O uso do incenso e da água benta nos ritos de purificação, a queima de velas durante a adoração, a arquitetura da Basílica Romana em seus edifícios de igreja, a lei romana como base da lei canônica, o título Pontífice Máximos ou Sumo Pontífice para o bispo principal e os rituais pagãos
para a missa católica. Quando as mais variadas denominações protestantes nasceram, todas ajudaram a reformar a liturgia católica, contribuindo com um único elemento. No que toca à crônica da reforma litúrgica, trata-se de uma vasta e complexa jornada. Aprofundar neste tema requer um DVD só para essa informação. Examinaremos então a história básica. Depois que Gregório estabeleceu a missa no século VI, esta permaneceu praticamente intacta, com poucas variações durante mais de 1000 anos. Mas essa água parada da liturgia experimentou suas primeiras revisões quando Martinho Lutero entrou em cena. Ele nasceu em 1483 e faleceu em 1546. A contribuição de Lutero. No ano de 1520, Lutero lançou uma violenta campanha contra a missa católica romana. O ponto culminante da missa sempre foi a Eucaristia, que quer dizer partilha, também conhecida como comunhão, ceia do Senhor ou Santa Ceia. Tudo é direcionado para o momento mágico, quando o sacerdote parte o pão e o distribui para as pessoas. Da perspectiva da mente católica medieval, oferecer a Eucaristia era Jesus Cristo se sacrificando novamente. Desde Gregório o Grande, a Igreja Católica ensinava que Jesus Cristo é novamente sacrificado através da missa. Lutero repudiava, muitas vezes de uma maneira vulgar, as mitras e os báculos dos papitas e seus ensinos sobre a Eucaristia. O erro cardeal da missa, disse Lutero, era que essa foi uma obra humana baseada numa falsa compreensão do sacrifício de Cristo. Então, em 1523, Lutero anunciou a sua própria revisão da missa católica. Essa revisão é o fundamento de toda a adoração protestante. O núcleo dela é, em vez da Eucaristia, Lutero colocou a pregação, ou seja, o sermão, como centro da reunião. Por consequente, no culto de adoração dos protestantes modernos, o púlpito é o elemento central e não a mesa do altar. A mesa do altar é onde se coloca a Eucaristia na Igreja Católica. Lutero recebe o crédito por fazer com que o sermão seja o ponto culminante do culto protestante. Veja suas palavras. Uma congregação cristã nunca deve reunir-se sem a pregação da palavra de Deus e a oração. Não importa o limite de tempo da reunião, a pregação e o ensino da palavra de Deus é a parte mais importante do culto divino. A crença de Lutero no que diz respeito à pregação como ponto culminante do culto de adoração permanece até os nossos dias. Todavia, tal crença não tem nenhuma procedência na Escritura. Mas, considerando estas modificações, a liturgia de Lutero varia bem pouco da missa católica. Lutero meramente tentou salvar aquilo que representava o elemento cristão da antiga liturgia católica. Por consequente, se alguém comparar a liturgia de adoração elaborada por Lutero com a liturgia de Gregório, verá que é praticamente a mesma. Basicamente, Lutero reinterpretou alguns dos rituais da missa, mas ele reservou o cerimonial, julgando-o apropriado. Por exemplo, Lutero manteve o ato que marcava o ponto culminante da missa católica, que é quando o sacerdote levanta o pão e o cálice e os consagra. Ele meramente reinterpreta o significado deste ato. A prática de consagrar o pão e o cálice elevando-os teve início no século XIII. É uma prática construída principalmente com base no mitraísmo. Contudo, continua sendo observada por muitos pastores em nossos dias. Da mesma maneira, Lutero fez uma drástica cirurgia nas orações eucarísticas. Ele manteve apenas as palavras sacramentais. Tais palavras são a de 1 Coríntios 11, 23 em diante. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: "Tomai e comei, este é meu corpo", e tal. Até os dias de hoje, os pastores protestantes recitam religiosamente esse texto antes de ministrar a liturgia da Eucaristia. No caso protestante, a Santa Ceia. A liturgia de Lutero
era nada menos que uma versão truncada da missa católica. A missa de Lutero tinha os mesmos problemas da missa católica. Os paroquianos continuaram sendo espectadores passivos, com exceção de poderem agora cantar também. Ordenado, e toda a liturgia era dirigida por um clérigo ordenado, ou seja, um pastor, que tomou o lugar do padre. Segundo as próprias palavras de Lutero, nunca foi nossa intenção eliminar completamente o culto religioso a Deus, mas purificar o que já está em uso dos vínculos que o corromperam. Tragicamente, Lutero não se deu conta de que o vinho novo não pode ser guardado em odres velhos. Em nenhum momento Lutero e nenhum outro dos principais reformadores demonstrou o desejo de voltar às práticas da Igreja no século I. Estes homens meramente se dedicaram a reformar a teologia da Igreja Católica. Em suma, as maiores mudanças duradouras feitas por Lutero na missa católica foram as seguintes. Primeiro, ele realizou a missa na linguagem do povo. Segundo, deu ao sermão uma posição central na reunião. Terceiro, introduziu a música na congregação. Quarto, ele eliminou a ideia de que a missa era um sacrifício de Cristo. 5. Permitiu que a congregação participasse do pão e do vinho, em vez de limitá-los exclusivamente ao sacerdote, como era a prática católica na época. O imperador romano Constantino foi quem introduziu a utilização de templos e também da prática do templocentrismo em sua religião. A religião que ele criou foi o cristianismo.